Olá, seja bem-vinda também a mais um podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado à sua imobiliária, voltado a você, dono de imobiliária. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que são empresas que apostam no mercado imobiliário, investem no mercado imobiliário, e se elas não estivessem patrocinando isso, você não teria condições de estar ouvindo esse papo, de estar recebendo essas informações, que ela tem o objetivo claro e único aí de fazer com que a sua imobiliária evolua e cresça. Hoje eu trago a Adriana Marisa Ribeiro. Ela é uma pessoa fantástica no processo de comportamental, ela é especialista comportamental. Ela também é especialista em metodologia de desenvolvimento humano. E para quem mexe com imobiliária, sabe a dificuldade hoje de você ter o time de ataque, que é na locação, você ter o time da defesa, do administrativo, você ter o corretor de venda, mas que não é uma pessoa fácil de muitas vezes de trabalhar, pelo menos alguns, e acho que ela vai trazer boas informações para a gente, já conheço ela há bastante tempo, acredito que ela vai te auxiliar bastante nisso. E abro para você, Adriana, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vinda. Rosalvo? Boa tarde a todos. Se apresenta um pouco aí, o que eu acho que é legal você falar de você, e aí a gente... Bom, como o Rosalvo já falou, me chamo Adriana, né? Tenho 34 anos de vivência na área de gestão de pessoas, empresas de todos os segmentos, e conheço muito bem as dificuldades do mercado imobiliário por ser uma característica empregatícia um pouco diferente, né? Então, muitas vezes o engajamento ele se compromete um pouco. Dentro desse processo, tenho algumas formações e todas elas voltadas para o desenvolvimento humano, e também, principalmente, para compreender o comportamento humano, porque esse é o grande desafio, né? É você realmente compreender o comportamento das suas pessoas para que, a partir disso, você consiga extrair o melhor que elas têm. Show de bola, maravilha. Para o pessoal já se aquecer, eu vou entrar com uma pergunta que eu acho que é bacana, se você puder explicar primeiro o que é e qual a importância de cada uma, o que seria então a hard skills, as hard skills, as soft skills, qual a importância de cada uma, como é que a gente pode distinguir isso para os nossos ouvintes? Bom, na verdade, estamos falando de competências. Quando eu falo de hard skills, estou falando de competências técnicas, aquela que eu adquiro através de um curso de formação, da faculdade, de cursos diversos, ou seja, é eu saber fazer tecnicamente o meu trabalho, que é extremamente importante, porque se eu não tiver este conhecimento técnico, eu posso deixar a desejar para aquilo que eu estou fazendo. Porém, no mercado, a gente vê que as hard skills são muito fáceis de serem adquiridas, Boa. porque eu tenho 1000 formas de adquirir cursos online, cursos de todas as situações. A maior dificuldade hoje é na gestão das soft skills. As soft skills, ela vem principalmente as questões comportamentais. Então, o sentimento da pessoa, né? O como eu me comporto dessa forma, o porquê que eu me motivo, não me motivo, por que eu me enganjo, por que eu não me enganjo. Então, hoje nós temos uma dificuldade enorme que o equilíbrio emocional, aonde está o cerne ou a base das soft skills, a gente está tendo bastante dificuldade nesse sentido, né? Então, tanto empresários, empregadores quanto empregados, em muitos momentos não estão conseguindo trabalhar com esta pressão emocional. E as soft skills são as pressões emocionais. Então, quando eu realmente as tenho, as desenvolvo e as conheço, eu consigo basicamente compreender por que eu tive esta reação ou este sentimento com uma ação que você fez, né? Com alguma atitude que você teve. Então, quando eu consigo entender isso, ou entender principalmente qual é a tua modalidade de formação, e isso nós estamos falando em relacionamento interpessoal, que é extremamente importante para um ambiente organizacional, as soft skills são... eu poderia dizer que são os condutores do comportamento das pessoas, e que, infelizmente, a gente está vendo aí uma geração com bastante dificuldade nessa área. Show de bola. Quando a gente fala nessa geração, quer dizer, hoje a geração ela é muito acelerada, ela quer tudo muito rápido, ela às vezes troca de emprego muito rápido, ela tem um problema muitas vezes de como é que não é nem como eu recompenso ela, mas como é que ela se sente agradável, ou qualidade de vida, ou seja lá o que for. Como é que o dono de uma imobiliária ele pode e deve administrar isso?
como ele pode e deve administrar as questões de ordem comportamentais. Exatamente, nessa geração que é totalmente acelerada, né? A gente entra aí numa seara que tem que fazer uma viagem histórica. Podemos fazer isso? Claro, Então, assim, seria super importante. Show vamos de lá, bola. vamos entender assim, ó, nós estamos numa geração hoje que é a geração do plantar sem colher, Legal. ou colher sem plantar. Eles querem simplesmente, se eles plantam, não esperam o tempo suficiente para colher. E se eles querem colher aquilo que não plantaram? Então é a geração do imediatismo, né? Nós temos aí um histórico das gerações anteriores, né? Lá baby boomers, depois a geração X, que somos nós, são as pessoas que estão aí, vamos dizer que na cadeia de comando. A gente teve aí um processo da própria vida que mudou, né? Então pessoas da nossa idade, da minha idade, ou um pouco mais nova, nós fomos feitos para sermos donas de casa, mãe, cuidar, né? Cuidar de filho, cuidar de família e coisas nesse sentido. Porém, a vida mudou. A gente tínhamos outras coisas para oferecer aos nossos filhos. E nós acabamos tendo que sair. Essa geração X. Essa geração X, né? Geração X, para quem está nos ouvindo que não sabe, ela nasceu em mais ou menos... 75 a 85. Foi quando ela nasceu, mais ou menos. É mais ou menos. Tá. Foi a geração após baby boomers, tá? Então, o que vai acontecer? Eu poderia dizer que a partir de 1970 para cá, a gente tem muito forte essa característica de mães que foram feitas, né, ou que foram criadas para serem do lar, dona de casa, com aquela historinha de lar feliz, mas a realidade da vida mudou, né? O provedor, ele não conseguiu mais ser o provedor, e muitas vezes a própria mãe não conseguiu mais se manter com ele, ela acabou tendo que assumir uma parte desse sustento, né? Desse prover, e acabamos saindo para o mercado de trabalho. Porém, né, como eu tenho uma formação, tudo aquilo que eu sou é aquilo que eu fui, os valores que me foram passados desde do meu período de nascença, faz com que a gente se culpou, porque eu estava dando aquilo que era de caráter material, mas estava deixando de cumprir o papel para o qual eu fui preparado. Então, o que nós fizemos? Nós entramos numa seara, e eu estou buscando a culpa para nós, porque entendo nós, né? Eu posso dizer da mesma forma, porque nós acabamos... Seria o empresário, a maioria dos empresários estão nos ouvindo. Dos empresários, sim, das pessoas possivelmente que hoje estão na cadeia de comando. Então, isso é muito forte. O que nós nos preocupamos? Nós nos preocupamos em dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Então, a minha preocupação era dar, e me culpando por aquilo que eu não podia oferecer no sentido de cuidado, de ficar ou coisa assim. O que aconteceu? Demos materialmente falando, mas acabamos pecando no processo de soft skills mesmo, ou seja, nas questões emocionais e comportamentais. Então, com isso, o que nós conseguimos perceber, o que eu consigo perceber dentro das empresas hoje? Essa geração, ela acabou não tendo a noção ou a consciência de que a vida não é um conto de fadas, né? Então, usando uma frase do meu amigo Cortella, que ele diz que vaca não dá leite, nós ensinamos aos nossos filhos que vaca dá leite. Sim. Só que a gente esqueceu de dizer para eles que para dar leite a gente tem que tirar, ou seja, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer acontecer. Então, o que eu tenho percebido, essa geração que está aqui agora é resultado da nossa mudança, da nossa geração que aconteceu. É uma geração nascida aí, só para o pessoal se situar. A partir de 1900... Não, essa que está agora, na verdade, nós estamos na geração milênios, que é o pessoal que nasceu a partir dos anos 2000, tá? Mas esse pessoal ainda não está no mercado de trabalho. É o pessoal aí que está hoje com 12, 13 anos. Boa, então nós estamos falando da geração anterior, que seria? Né? Que seria a geração que nasceu, basicamente, lá de 88 a 2010, mais ou menos isso. Qual é o nome dessa? 98 a 2010 é a geração milênio. Milênio você falou que era agora, né? Não. Milênio é a que hoje nós estamos na alfa. Milênio na alfa, é a anterior. A milênio é essa geração que está no mercado de trabalho. São uma gurizada aí de 18, 19, 20 anos. Boa, né? boa. Eu hoje faço recrutamento e seleção para várias organizações e eu contrato pessoas que têm aí de idade cronológica 40, 50 anos e tiveram 3, 4 empregos. Eu também faço o processo seletivo para a mesma gurizada, né, aí de 19, 20 anos, e que já tiveram 10, 12, 15 empregos. Boa. E aí, quando você está fazendo essa seleção e você já percebeu que essa pessoa gira pra caramba, qual que é a tua visão? Qual é a tua decisão? Que caminho você vai escolher? Contrato essa, não contrato?
ela vai ficar na minha empresa há quanto tempo? Já se prepara para isso ou não? Rosalvo, essa é uma situação, um processo de seleção, ele é um processo que eu tenho 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então, o que que eu, como selecionador ou como, empresário, dono de alguma instituição, como empregador, tenho que fazer? Tenho que aumentar a possibilidade de dar certo, aumentar esse índice, esse percentual. E aí, para isso, eu vou usar técnicas diversas de identificação, principalmente comportamental, porque ensinar alguém a fazer alguma coisa é muito fácil. O difícil é ensinar alguém a se comportar de alguma forma. Legal, Né? bacana. Então, tecnicamente, eu posso encontrar alguém que tecnicamente não tenha nenhum tipo de conhecimento na minha área, mas eu consigo desenvolvê-lo muito mais rápido do que consigo desenvolvê-lo a se comportar da forma que eu preciso. Boa. Então, o que que hoje eu atendo várias empresas, né, e tenho vários segmentos. Então, qual é o principal processo que nós trabalhamos nas empresas? Primeiro, é ter processos muito bem estruturados. As pessoas têm que saber exatamente onde ela está, aonde ela pode chegar e o que ela tem que fazer para chegar até ali. Além disso, tem um fator chamado de recompensas organizacionais, que não necessariamente seja dinheiro. O que que é uma recompensa organizacional? É eu visualizar a minha expectativa de crescimento, eu visualizar a satisfação de trabalhar nessa empresa, a satisfação de pertencer a este grupo, né? Então, esse pertencimento, esta situação de aonde eu posso chegar estando aqui, é o que vai fazer com que as pessoas se comprometam e se enganjem na empresa. Pode dar um exemplo, assim? Um pouquinho mais claro, assim, Eu se você... posso te dizer orgulho de pertencer. Se, Tá, vamos lá, se o meu empregador ele for uma pessoa que esteja no mercado posicionado como sendo uma empresa séria, uma empresa que tem qualificações, eu tenho orgulho de pertencer. boa. Este é um fator extremamente importante. Agora, eu não vou ficar feliz em associar o meu nome com uma empresa que tem um conceito de malandro, um conceito de golpista, porque infelizmente quando estamos falando de mercado isso acontece também. Boa. Então esse é um fator. Outro fator importante, ambiente organizacional, prazer em estar aqui. Nós passamos a maior parte do tempo no nosso ambiente de trabalho. Legal. Estar neste ambiente, gostar de estar aqui, bons relacionamentos interpessoais, respeito pelo indivíduo é um fator determinante para que as pessoas se mantenham na empresa. Pô, dentro do mercado imobiliário, por exemplo, você tem 2 departamentos que para mim é muito claro, tá? Um departamento que eu, Rosalvo, chamo de ataque, que é o departamento da locação, aonde eu tenho um profissional que vai captar o imóvel para locação e eu tenho um profissional que vai fazer a locação, que eu chamo de atendente de locação. Show de bola, eles ganham sua comissão, ganham bacana. E aí, quando esse imóvel ou esse inquilino entrou, um administrativo que vai tocar o barco, que a gente chama de gerente de carteira, que muitos dizem o seguinte: maravilha, eu que levo essa imobiliária nas costas, mas quem leva o louro, quem ganha, é o cara que vendeu. Para o cara que está nos ouvindo hoje, como que você, na sua visão, poderia, o que ele poderia fazer para dar valor, um pouco mais de valor para essa pessoa? Porque a partir do momento, e isso ocorre em algumas imobiliárias, onde eu tenho um turnover alto, onde a pessoa, puta, não estou feliz, vou embora. Eu estou com o time lá trazendo imóvel para dentro. E aí eu não consigo ter um time administrativo aqui, porque tem exatamente essa visão. E não me leve a mal, não sei se eu estou botando muita informação, mas acaba também ele tendo o custo desse processo, ele já é alto. Ele não pode também inflacionar o salário ou pagar em excesso. Que conselho você daria para esse cara que está nesse problema da área administrativa dele ter um turnover, ele não conseguir segurar essas pessoas e ele dizer sempre que, beleza, quem leva a imobiliária nas costas é ele? Aí eu poderia dizer que é um processo cultural e que o gestor, o proprietário ou quem esteja à frente da cadeia de comando, ele precisa entender que ele tem que fazer com que as pessoas compreendam que nós somos uma engrenagem. Se o pessoal de rua estiver na rua e não tiver um bom apoio administrativo, não vai funcionar, não vai acontecer. Da mesma forma, se tiver um bom apoio administrativo e não tiver o pessoal da rua funcionando, também não vai acontecer. Legal. Então, aí quando a gente fala em trabalho e em equipe, é muitas vezes fazer com que as pessoas compreendam que o trabalho de um só é finalizado com a excelência do trabalho do outro.
porque senão as coisas não vão acontecer. Então, o que nós temos percebido e que eu tenho percebido muito em vários segmentos? Não dá mais para trabalhar em campinhos. O organograma onde cada um é dono do seu campinho não existe mais. Hoje Legal. nós fazemos parte da mesma equipe, do mesmo time. Então, esse reconhecer o administrativo, a pessoa da limpeza, a pessoa do café, ele é tão importante quanto o corretor que está lá vendendo um imóvel de milhões, porque Aham. todos são parte de uma mesma sincronia. Se em algum momento alguém falhar, a eficácia não aconteceu. Então, este processo, e o que eu consigo perceber muitas vezes, é que nós ainda valorizamos as pessoas pela posição hierárquica. Ok. Mas cada um que está dentro de uma organização, independentemente da posição hierárquica que ele esteja, né? Porque dentro lá do organograma, o organograma me dá a minha posição hierárquica, inclusive o meu status. Mas não importa se eu estiver Crachá. em cima ou embaixo, eu estou ali, então eu sou parte integrante de tudo isso. Então, para que eu consiga, isso é uma recompensa organizacional. Quando eu consigo fazer com que as pessoas compreendam que ela é parte, não que ela faz parte. Porque fazer parte qualquer um pode fazer, mas quando ela consegue entender que ela é parte de tudo isso, e isso é uma forma de reconhecimento, é onde eu vou ter as pessoas muito mais comprometidas de fazer além daquilo que é o visível. Porque a grande diferença está ser mais, é entregar mais. Mas o que nós estamos tendo de dificuldade? Novamente, voltando no processo das gerações, as pessoas estão entregando menos. Então, Legal, é isso mesmo. Boa. esse detalhe de gerações, que a gente acabou entrando em outros assuntos e acabei não concluindo o meu raciocínio, nós temos responsabilidade de mudar isso. Mas aí não incha, a partir do momento que a pessoa entrega menos, você não está inchando a empresa? Entenda que assim, eu tenho que ter metrias, mecanismos, inclusive indicadores, para melhorar a entrega. Se a entrega não for melhorada, eu não posso ficar com uma pessoa que não me traz o resultado que deveria. Ok. Então eu posso fazer essa substituição. Porém, o que eu não posso é simplesmente ficar trocando sem ter dado as ferramentas necessárias para que aquela pessoa entregue tudo aquilo que ela poderia entregar. Entendi. Então, como nós estamos numa geração imediatista, né, que não entende que vaca não dá leite, talvez a gente tenha que ensinar que tem que ser trabalhado e que tem um tempo de maturação. Agora, o que aconteceu num período? Passou-se a responsabilidade para a escola, da criação para a escola, Legal. passou-se a responsabilidade hoje para a empresa. Só que, Eu percebo, exatamente. Quer dizer, o dono virou o novo pai, né? mas assim, entenda que assim, o dono ele não é o pai, É. e uma empresa ela não tem, ela tem que sim ter todo o trabalho de reconhecimento do ser humano, da pessoa como ser humano, independente da posição hierárquica que se esteja, mas ela não tem que ficar investindo em alguém que não vai trazer resultado. Pô, mas ele não volta pro hard skill lá, onde ele tem que fazer, treinar a pessoa de novo, vai perder uma aí- semana, vai perder 2. Entenda que assim, exatamente isso. Quando nós admitimos alguém por uma projeção daquilo que a pessoa seria. Eu só vou saber se ela é ou não no decorrer do processo. Boa. A própria legislação determina que eu tenho 90 dias para fazer essas avaliações. Agora, em muitas vezes, eu contrato alguém e a pessoa não se mostra com aquilo que eu pensava ou que eu gostaria que ela tivesse. Investir no desenvolvimento dela é uma forma de reconhecimento, é uma forma de recompensa organizacional. Boa. E aí eu enganjo essa pessoa comigo. Se eu substituir, o custo de somente substituir, muitas vezes é muito além do que o custo de eu desenvolver esta. Agora, por isso eu tenho que ter pessoa ou pessoas especializadas para compreender quem pode ser desenvolvido e quem não tem jeito. E o dono de uma imobiliária, ele pode estudar um pouco do soft skills, ele pode procurar um pouco e entender o que é isso para que ele possa, ou fica a cargo do recursos humanos. Eu vou te dizer que assim, ó, hoje todos nós somos vendedores. Ok. Depende do que vende, nós somos vendedores. Eu só consigo vender algo quando eu conheço meu comprador, concorda? Sim. Quando a gente está falando em relacionamento, estou falando uma pessoa com outra pessoa. Então, Boa. entender de gente, não importa em que posição que eu esteja, eu tenho que entender de gente. E hoje nós temos muitas metrias e muitas metodologias para você conseguir entender de pessoas. Conseguir entender características de personalidade. É claro que eu não estou dizendo que um empresário, né, que seja lá um dono de imobiliário, ele vai fazer uma avaliação comportamental. Mas ele pode, a partir disso, começar a compreender as nuances do comportamento das pessoas. Até para saber se aquela pessoa ela tem uma
possibilidade, ela é um potencial em desenvolvimento ou não. Porque assim, pode não ter, eu posso ter contratado alguém que não tenha potencial para se desenvolver dentro do que eu preciso. E aí eu não posso ficar com uma pessoa que não tem essa produtividade, porque ela acaba, de certa forma, desmotivando aqueles que estão produzindo. Legal, Então, legal, é. se nem todas as imobiliárias e nem todos têm um departamento de recursos humanos A estruturado. grande maioria não tem. É. A minha sugestão, é claro que eu tenho que puxar o peixe para o meu negócio, né? Aproveite, Sem sombra de dúvidas, é que tivesse alguém, pelo menos para que desse uma assessoria nessa área comportamental. Boa. Hoje nós, como recrutadores, utilizamos várias ferramentas para poder identificar, mas entenda, não é garantia de 100% de sucesso, porque as pessoas mudam de acordo com o seu interesse. Mas hoje nós temos várias ferramentas que nós conseguimos identificar possíveis comportamentos futuros, né? Que seriam a aplicação de testes de personalidade, a própria escrita me dá muito sobre o comportamento das pessoas, Tá. né? Então, testes grafológicos, muitas ações eu preciso fazer. Então, o que também tem que entender é que, assim, o recursos humanos, né, ou o departamento de gente gestão, ele não está ali somente para fazer festinha, fazer florzinha e fazer pagamento de salário. Ele está ali exatamente para ser a solução para aquilo que as pessoas daquela empresa estejam Boa, necessitando, exatamente. tanto para o empresário quanto para o empregado, porque o nosso papel é fazer o equilíbrio entre os objetivos. E muitas vezes, Rosalvo, o que eu consigo perceber? Empresários, né, empregador, ele tem um objetivo e empregado tem outro, e que muitas vezes são antagônicos. Ainda existem pessoas entendendo que o empregado é o seu principal problema, e ainda existem empregados entendendo que o empregador é seu principal inimigo. Boa. E aí nós entramos para quê? Usando os dois legais, né? Eu brinco e digo que nós temos dois legais. Tá. Dentro da área de gestão de pessoas, o legal de lei, que eu tenho que cumprir, e o legal de bom. Então, o nosso papel é harmonizar o legal de lei para o legal de bom. Legal. Então, o que o empresário tem que fazer para reduzir, né, essa quantidade, vamos dizer que de não acertos? É aumentar as características, o percentual de sucesso nas contratações, e não na contratação, na manutenção, porque contratar alguém é muito simples, manter alguém é mais difícil. E a manutenção, ela vai passar aí por 8 critérios: qualidade de vida, expectativa de crescimento, processos remuneratórios, plano de carreira, plano de cargos, engajamento, ser entendido como ser humano e não somente como mais um número. Então, talvez essa mudança de cultura, ela tenha que acontecer de todos os lados. E quando eu digo que a empresa ela não é a responsável por ensinar alguém, não, mas se você parar e prestar atenção, quem está na cadeia de comando somos nós, que criamos essa geração que não aprendeu que vaca não dá leite. Boa. Então, eu tenho que entender que, como responsabilidade social, eu também tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Você, como além das as consultorias que você faz no seu processo aí de pessoas, você também, dentro dos teus cursos de pós-graduação, você fala muito de propósito e qualidade de vida, né? E muitas vezes o empresário acaba confundindo isso. Qual é essa relação do propósito e qualidade de vida do funcionário? Como é que o dono pode enxergar isso e aproveitar esse processo? Primeiro assim, ó, quando a gente fala em qualidade de vida, nós vamos novamente aí fazer um processo histórico, né? A Organização Internacional do Trabalho, até lá na década de 90, ela media a qualidade de vida do empregado pelo que ele tinha, pelo salário, valor remuneratório. Quem ganha muito entendia-se que tinha qualidade de vida. A partir de 1990, não sei precisar exatamente em que data que isso aconteceu, a OIT mudou a sua forma, o seu indicador. E o indicador hoje não é mais quanto eu tenho, e sim quem eu sou. O que significa, abriu-se o leque do quanto eu te pago para o que eu te ofereço, como recompensa em todos esses momentos que eu estou te dizendo. Eu posso ganhar menos, mas eu tenho orgulho de pertencer a essa empresa, eu posso ter orgulho de estar, eu entendo que as pessoas me veem como parte desse time, o meu trabalho é importante, nós temos uma dificuldade imensa de elogiar. Okay. E o detalhe é assim, ó, elogiar é reconhecimento, é uma das principais necessidades do ser humano, é a terceira necessidade dentro lá da pirâmide de Maslow, ser reconhecido. Quando eu vou lá, vamos pensar, você falou no assistente administrativo, quando ela fez um trabalho legal, faz parte da obrigação dela, no processo do dia a dia, e é nesse momento que tu vai ganhar ela para ser tua parceira.
Uhum. Porque assim, não é quando faz um grande feito. Quando eu tiver um grande feito, todo mundo vai me cumprimentar. O meu reconhecimento é no dia a dia. Coisas básicas. Puxa, que legal que você me trouxe o café estava gostoso hoje. Que faz parte da obrigação. Porém, este reconhecimento é o que vai fazer com que as pessoas queiram sempre fazer melhor. E o reconhecimento é pelas atividades rotineiras, dia após dia. Então, Adriana, eu tenho que ficar eternamente elogiando, aí já não seria um baba-ovo. Também tem que ter cautela Boa nesse sentido. Então, é. eu tenho que reconhecer, não puxar saco. Tá, Que isso é uma diferença muito grande. legal. Né? Então, o que eu sugiro sempre para quem. E eu tenho sido muito procurada por muitas empresas que entenderam que o empresário hoje do ramo imobiliário, ele possivelmente foi alguém que trabalhou em imobiliário, que foi um corretor, e hoje ele, né, teve sucesso, e ele hoje está colhendo aquilo que plantou com muito sacrifício, muitas Boa. vezes. Né? Então, o que a gente acaba colocando? Criar programas de reconhecimento, programas de valorização. Né? Quando você falou ali em feedback, como eu dar um feedback? Feedback é uma palavra que ela foi prostituída. A gente pode falar besteira aqui? À vontade. Então, o que eu consigo perceber? Muitas empresas vêm, vem cá, vou te dar um feedback, e dá um feedback. Boa. Quando eu troco os es pelos os, eu não estou fazendo nada para desenvolver. Eu estou somente ferrando aquela pessoa. Tá. O feedback é o momento de que você realmente possa fazer com que a pessoa compreenda aquilo que ela tem que melhorar, mas que ela também saiba aquilo que ela tem de positivo. Isso, mas aí essa geração que não aceita a crítica, resistente à mudança, né? Como é que o gestor, o que ele deve ter na mente para fazer esse feedback assertivo e não feedback, vamos dizer Então, assim? um feedback É. é o que eu te disse lá desde o início, é uma mudança de cultura que nós temos que ter, não só imobiliária, como sociedade de forma geral. Eu vi uma reportagem essa semana onde eu fiquei muito assustada com o resultado, porque dizia assim: essa geração que está chegando aí é uma geração, historicamente, é a primeira geração que vai ter menos capacidade intelectual do que a geração anterior. Que é a alfa, que vai ser a próxima. Boa. Exatamente. Então você consegue entender o tamanho do problema que a gente está criando? Aham. Porque, quer dizer, se hoje eu já estou com essa dificuldade do imediatismo, daqui a pouco eu vou ter dificuldade, não é do imediatismo, é do burrismo. Uhum. É não saber fazer. Né? Mas nós, aí eu como gestor, como mãe, como membro de sociedade, como professor, tenho que entender que a responsabilidade também é minha, dessas falhas que aconteceram. E eu tenho que mudar essa cultura. Dentro da empresa, como é que eu faço? Muda essa cultura de forma sistematizada, com treinamentos, com palestras, com podcasts, com várias questões onde a pessoa consiga compreender que ele tem que ele tem que dar um retorno. Ele tem que dar um retorno para que depois ele tenha. Uhum. Né? E hoje não é o que está acontecendo. Detalhe importante, essa geração que está aí no mercado de trabalho hoje, ela é a geração do tudo é muito rápido e muito fácil. É a geração da internet. Você já tentou fazer alguma coisa que você viu na internet? Uma receita de bolo, por exemplo. É tão simples, né? Parece ser tão simples. E aí você acha assim, não, todo mundo consegue fazer, vou lá, e não deu certo. Porque na vida não é igual lá na internet. Então lá é tudo muito rápido e tudo muito fácil. Quando ele cai no mercado de trabalho, ele entende que não é rápido e não é fácil. E a maioria dos empresários do mercado imobiliário, eles caíram de peito, alma, cabeça nos apps, nos apps, né? Sim. E, na verdade, ele esqueceu que a tecnologia, a inteligência artificial, ela só serve para ligar o humano ao humano. Sim. E aí ele tomou um choque, tanto que hoje isso está voltando, de como é que ele mescla essas duas coisas, Sim. né? Perfeito, exatamente. Então, o que nós vemos aí? A geração mais nova, em muitas vezes, né? Isso através de vários trabalhos que eu já apliquei em algumas empresas, ela acaba compreendendo que a geração mais velha, baby boomers, geração X, geração Y, não tem conhecimento porque a gente tem maior dificuldade com a tecnologia. Legal, né? legal. Em contrapartida, eu, da geração mais velha, também acabo muitas vezes não conseguindo compreender o comportamento daquela pessoa que quer tudo para ontem. Tá. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar o meio termo, o equilíbrio. Uhum.
Eu brinco com os meus alunos e digo assim: "Olha, por mais que tu entenda ou que tu pense que se o seu chefe não tem facilidade com, a tecnologia, ele não conhece, entenda que ele está no lugar de comando nesse momento". Então isso é um processo de conscientização social. Aonde não só eu como empregador devo fazer, mas eu como pai, eu como membro de sociedade, a gente vai ter que pegar essa gurizada e fazer com que eles entendam que tudo tem um processo, tudo tem um período. E esse Aham. período vai depender de que todo mundo se engaje. Sabe o que que tem acontecido, né? Além das minhas formações que você já citou ali, eu também sou psicoterapeuta, né? Eu faço terapias comportamentais. Boa. Hoje nós temos uma imensidão de meninada aí de 18, 19, 20 anos com problemas de ordem da psique. Por quê? Porque o terreno é diferente do mapa. O mapa mental que foi construído não é o Aham. mapa mental do que eu estou vivendo agora. E o Sim, o detalhe bem território importante, né, o Uhum. território é diferente do que a gente está vivendo. E outro detalhe bem importante, o número de suicídios entre jovens é altíssimo. Exatamente por quê? Porque eles não estão se conseguindo posicionar. Então nós temos não só claro que aqui eu sei que a gente está falando para os teus empresários, mas que são empresários, são coordenadores, são pais. Então eu também tenho que olhar aonde que eu posso auxiliar nesse sentido. E hoje eu te diria que assim, ó, criar programas de conscientização, principalmente das características de cada geração e tirar o que tem melhor de cada uma delas, é o caminho para o sucesso de uma empresa. Legal. E quando você fala sobre que eles falam muito sobre a questão hoje é um indicador de qualidade, né, quer dizer, se eu tenho que ter um clima organizacional, e esse indicador dessa qualidade, obviamente ele tem que estar, creio eu também, ligado diretamente ao resultado. Como é que você sugere que ele possa ser realizado para ter um maior aproveitamento da equipe nesse sentido? Como eu já falei antes, primeiro ter políticas muito claras, ter uma estrutura muito clara. Eu tenho que entrar aqui e saber exatamente o que você precisa de mim. O que que você pretende com a minha vinda, né? Qual é o meu compromisso, qual é a minha responsabilidade? O que muitas vezes não acontece, muitas empresas não têm nem descrição de cargos, não tem estrutura organizacional. E as pessoas acabam entrando e sendo colocadas num circuito que não foram preparadas para isso. Quando você falou da internet, já vou voltar daí, só Sim. para dar uma lumiada, vamos falar assim. Um dos grandes problemas da maioria das imobiliárias hoje é o famoso Google Negócio, né, onde as pessoas vão lá reclamar. 70 a 90% dessa reclamação, pasme no que eu vou te dizer, e pasme aos que estão nos ouvindo, 70 a 90% dessa reclamação são inquilinos que não pagaram. São inquilinos que estão inadimplentes, então ele vai lá e fala mal da imobiliária. A imobiliária acaba tendo um número, uma estrelinha, pouca estrelinha na internet, e acaba sobrando para essa turma toda, né? Você como psicoterapeuta, como é que você enxerga isso? E se você puder, né, qual a dica que você dá nesse sentido? Se hoje eu preciso ganhar estrelinha, eu tenho que ganhar o curtir, né? Quem segue a minha página, quer dizer, as novas, antigamente era estrelinha na escola, agora é estrelinha no Google, né? Esse é um grande desafio, né, porque nós estamos falando, de pessoas que não cumpriram com a sua parte do contrato, e pelo fato de eu não cumprir com a minha parte do contrato, eu acabo atribuindo a responsabilidade a outro, A falando outra. mal da imobiliária. Boa. Mas isso, se você for analisar socialmente, é o que acontece. Geralmente, se você for hoje existe aqui mesmo em Curitiba, existe muitas pessoas que moram na rua. Se você sentar com 10, 9 deles vão culpar alguém por estar naquela posição. Certeza. E quem não A culpa cumpriu, é minha, eu ponho em quem eu quero, quem eu né? quero. Mais ou menos desta forma. É. Então, assim, neste caso, quando a gente saiu um pouquinho do processo interno e passou para o externo, para o cliente, eu realmente teria bastante dificuldade de sugerir. Eu penso que a forma de metria deveria ser diferente, né? Mas a gente sabe que o mundo da internet está aí e que muitas vezes tudo aquilo que está ali não é o reflexo da verdade. E o próprio consumidor, porque hoje, se as pessoas que estão nos ouvindo perceberem, quando ela chama o Uber, ela fica olhando o carrinho vindo, né? Ela não pega e põe no bolso e quando chega a placa eu olho, ela fica olhando o carrinho vindo, quer dizer, ela quer participar dessa interação, dessa coisa da inteligência artificial, ela quer participar disso.
E aí ela acaba, muitas vezes, essa participação. Vou contar um caso que foi bem interessante. Eu estou num hotel, numa cidade, e aí eu tive algumas coisas, eu sempre ficava nesse hotel, acho o atendimento fantástico desse hotel, e, putz, sinceridade, não gostei do que fizeram dessa vez. Cheguei e comentei com a gerente, falei, olha, putz, não é por nada, quem que é a pessoa aqui que eu posso falar? E, cara, eu acho que não é legal, vocês são bons pra caramba num monte de coisa, aconteceu isso, me abri. Sabe o que a pessoa falou pra mim? Não passa pra frente a reclamação, não. Vai no Google, reclama lá, que o senhor vai ver que a turma aqui, daí vai buscar para resolver. Quer dizer, então, essa coisa na internet acaba virando também um caos, né? Acaba também virando o processo negativo. Então, muitas vezes, talvez, será que o proprietário, será que o gestor, será que essa pessoa que faz a gestão, ele, em vez de entender e buscar outras saídas, ele vai buscar ou tentar achar a causa lá dentro do negócio dele, aí ele inflama, ele prejudica vamos chamar assim, o administrativo dele? Bom, mas essa é uma saia bem justa, né? Porque, veja, você está me dizendo, no primeiro momento, você me disse que boa parte das pessoas que fazem as reclamações são pessoas que não cumpriram com o seu papel no contrato. Boa. São pessoas que elas simplesmente deixaram de pagar e, por isso, elas, de alguma forma, querem amenizar a sua culpa jogando a culpa em outra pessoa. Né? Então, assim, eu entendo que este elemento não deve ser um indicador da qualidade da equipe de trabalho. Boa. Não deve ser. Ela pode ser um indicador para que a gente consiga aí melhorar ou, de repente, aumentar o meu, reduzir o meu risco, né? Talvez procurar saber o histórico de inadimplência dessa pessoa, ter outros mecanismos, mas este elemento ele não pode ser um indicador de qualidade da sua equipe, porque você vai estar punindo a equipe por uma coisa que não foi ela. Exatamente. E hoje a gente fala muito no tal do home office, né? Que é uma coisa que ele entrou na pandemia e depois ele acabou ficando. De que forma que, na sua opinião, o home office deve ser um aliado da produtividade e não uma dor de cabeça por dono imobiliário? Que muitas empresas tentaram ter um percentual maior de home office, outras voltaram atrás, outras acabaram não tendo resultado nesse sentido. Na tua experiência, na tua visão comportamental, quais são os pontos que devem ser destacados aí nessa prática do home office? Bom, o home office é uma incógnita, né? Nós já vimos numa mudança e aí a pandemia veio e acabou colocando isso como golpe de misericórdia. Não tem mais o que fazer. Agora, um detalhe muito importante: para se trabalhar em home office, é o mesmo que fazer uma faculdade em AD, por exemplo. Tem que ter um nível de comprometimento muito mais alto do que fisicamente. Eu vou te dizer que, sinceramente, né, hoje eu faço muito trabalho, eu tenho o meu espaço, tenho o meu escritório, mas eu gosto de estar na empresa. Porque quando eu estou na empresa, estou envolvida com o elemento. Como que eu quero que uma pessoa se comprometa com a equipe se ele vem e vê a equipe uma vez por mês? Que sentimento de pertencimento essa pessoa vai ter? Então foi entendido que o home office seria uma boa alternativa para aquele momento onde tínhamos que ficar geograficamente distantes, beleza? Muitos empresários adotaram essa metodologia como redução de custo. Eu não preciso mais que essa pessoa venha, eu não tenho que ter uma estrutura, eu não pago vale transporte, o cafezinho que ele utiliza, ele vai pagar na casa dele, e aí a própria legislação formalizou isso, né, colocando inclusive um percentual, tem que pagar aí um dinheirinho, mas aquilo que eu pago é muito menor do que aquilo que ele gastaria estando aqui. Mas aí eu estou dizendo que eu quero uma pessoa, uma prestadora de serviço que esteja longe de mim, eu não posso contar com o engajamento dela, porque ela não vai estar engajada. E, Adriana, e muitas pessoas nesse momento estão com as dúvidas aflorando, né? Como que elas podem te localizar, se caso elas quiserem? Você tem algum contato que você possa deixar para seguir no Instagram? Se você pudesse, nós estamos chegando ao fim, se você puder passar o seu contato para quem quiser falar com você desse Brasil. A gente já está chegando ao fim? Nossa, agora que estava esquentando. Exatamente. Agora que estava ficando bom. O bom é isso, né? Mas essa é a grande vantagem também, porque eu digo para as pessoas aí, e volto a dizer, que pergunta que você gostaria, quem você quer que a gente traga, que assunto isso é importante. Porque assim, conversando com você, eu já estava pensando aqui, preciso trazer a Adriana de novo, porque o tempo foi curto, né?
Então, assim, ó, Rosalvo, me coloco à disposição, né, sem sombra de dúvidas. Eu tenho o e-mail da minha empresa, é eleve@elevecapitalhumano.com.br. E aí, eu também tenho Instagram, Facebook, mas assim, diferente, eu não tenho muito tempo, eu não gosto muito dessa metria. Então, Boa, a minha metria é: me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu te respondo. É muito mais boa. rápido, é muito Tá, mais eficiente. O meu telefone é o 41, né, aqui de ok. Curitiba, é 988189378. Tá, Então, se alguém precisar de alguma orientação nesse sentido, me manda uma mensagem. Em muitos momentos eu não consiga responder na hora, né? isso Porque aí. quando eu estou com o cliente, quando eu estou numa situação como essa, mas eu geralmente não durmo sem dar retorno de todas as informações que foram me pedidas no decorrer do dia. Legal. Eu agradeço a você. Então, a Adriana Ribeiro é uma especialista nesse processo, ela é especialista também na gestão empresarial, na questão comportamental. Acho que pode sim, eu acho que foi muito legal essa conversa aí para a sua imobiliária. E volto a dizer, passe para a gente no @Rosalvo Barreto, quem você gostaria que trouxesse, quais são as perguntas que você gostaria, quais são as dúvidas que você tem ou assuntos que você tem, e aguardo você no próximo papo. Valeu.